Olá, nós somos o casal Murky, essa é minha esposa, Carol. e eu sou Davi. Nosso programa hoje é de extrema importância. Eu diria que todos os aconselhamentos que temos feito com casais trata desse assunto. Mágoas e perdão no relacionamento familiar. Eu diria que uma das maiores ameaças à saúde da família e da igreja são as mágoas. O que nós podemos considerar ira crônica, guardada e que afasta pessoas que outrora eram íntimas. Dizem que mágoas só se sentem com pessoas outrora amigas, íntimas. Eu ouço de uma chacina no Rio de Janeiro, talvez um ato terrorista em Kuwait, Arábia Saudita. Eu não perco o sono, posso ficar indignado pela injustiça social e tudo isso. Mas basta um membro da minha família me ofender, se intrometer na educação dos meus filhos, e eu fico noites em claro. Certa vez alguém disse que guardar mágoas é como alguém tomar veneno, cruzar os braços e esperar que o inimigo morra, mas quem morre não é o inimigo, é você. Agora, diferente de muitos que tratam de perdão, graça, nós não vamos tratar de uma forma egoísta. Não, você precisa perdoar a bem de si mesmo, para não criar úlcera, passar mal, ter insônia, não. Nós perdoamos porque nós primeiro fomos perdoados uma infinitude de pecados em nossas vidas. Só que a realidade, como já estudamos desde Gênesis capítulo 3, é que todo relacionamento entre pecadores é como dois porcos espinhos na mesma toca numa noite fria. Como já tratamos, quanto mais perto você chega, mais alfinetadas você leva. Nós precisamos aprender uma maneira, quando recebemos ou damos as alfinetadas, como que o bálsamo de perdão pode sarar as feridas causadas em muitas áreas. Sim, situações comuns em que precisamos perdoar. Seria como fofoca feita contra a gente, ou alguém da família, mentira, uma traição real ou virtual, um parente viciado, separação, divórcio dos pais, um filho rebelde que nos fez passar vergonha, um abuso ou maus tratos na infância, sogros intrometidos, uma colega insuportável, patrão injusto, um assalto, roubo, calote. Como perdoar situações assim? E essa pergunta é chave, porque nós entendemos que perdoar é divino. Perdoar diante de algumas dessas ofensas e tantas outras exige uma transformação do meu coração de forma tão sobrenatural, porque o normal, o natural é guardar rancor, guardar mágoas, tomar o veneno do não perdão. Nós precisamos aprender, pelo perdão que primeiro nós recebemos em Cristo Jesus, a perdoar os outros. É só quando nós recebemos o perdão de Deus em Cristo Jesus que teremos a capacidade sobrenatural de estender perdão para os outros. Efésios 4, 31 e 32. De fato, o versículo 26, no mesmo texto, começa falando de ira e depois perdão. Pode ler? Versículo 26 diz: Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Depois no 31 diz: longe de vós toda a amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Se deixar só para nós, ninguém de nós será capaz de fazer isso. Mas podemos dizer que
perdão talvez seja uma das principais e maiores evidências de que nós somos perdoados. Poderíamos resumir tudo isso dizendo que somente os perdoados conseguem perdoar. Acontece que, aos nossos olhos, a ofensa do outro é magnificado, aumentado, parece muito maior aos nossos olhos do que as nossas ofensas contra um objeto muito maior, muito mais santo e justo do que nós somos, o próprio Deus. Uma só ofensa contra a imensidão de nosso Deus poderoso, majestoso, grandioso, soberano, ganha proporções infinitas. Nós temos que aprender a perceber o tamanho da nossa ofensa contra Deus que já foi perdoada, para depois perdoar uns aos outros. Eu acho que a minha história predileta da palavra de Deus, e que nós usamos quase todos os aconselhamentos em que sempre tem alguma ofensa não perdoada da parte de um para o outro ou de ambos. É a história que Jesus contou em Mateus capítulo 18, versículos 21 a 35. Jesus conta uma história para ilustrar, principalmente para Pedro, que se acha o máximo, quando ele quer perdoar 7 vezes o irmão que o ofendeu. Jesus fala a Pedro, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Não a ideia de Pedro ficar contando a próxima vez que o irmão dele dá um chute na canela num jogo de futebol dos discípulos. Dou-lhe uma, dou-lhe 2, 7 anos depois, dou-lhe 489 e agora dou-lhe 490, 70 vezes 7, pau! Não. Jesus diz, Pedro, se você está contando as ofensas, você não está perdoando as ofensas. E Jesus conta a história de um servo de um grande rei que representa Deus em Mateus 18, que devia o valor de 10.000 talentos. Agora, 10.000 de qualquer coisa é muita coisa, mas normalmente o talento foi uma dívida internacional. O peso em ouro, às vezes em prata, mas normalmente de ouro. Se fosse hoje, essa dívida seria no valor de mais ou menos 52 bilhões de reais que o servo devia ao rei. Mas ao pleitear clemência, perdão, o rei perdoa completamente aquele servo. Só que o servo desconfiado, parece que nunca abraçou o perdão, sai da presença do rei, encontra o seu conservo que lhe devia o equivalente de 100 dias de trabalho. Uma dívida significativa, mas em comparação era nada. 100 denários, o equivalente do salário de um soldado romano de 100 dias de trabalho. Só que em vez de perdoar a dívida do outro, saindo da presença do rei, 52 bilhões de reais perdoado, ele sufoca e exige o pagamento. Quem sabe para se prevenir. Se o rei no próximo dia mudasse de ideia, pedisse que ele voltasse a pagar, pelo menos ele tem alguma coisa. É um absurdo fazer isso. E Jesus conta essa história para ilustrar para nós a quem muito é perdoado precisa perdoar muito. A nossa ofensa contra nosso rei é infinitamente maior, até mesmo de uma traição conjugal. Pegar um marido na pornografia, um cunhado que leva a maior parte da herança do que lhe é devido. Tantas e tantas outras ofensas que já mencionamos. Se eu não compreender o tamanho da minha dívida perante o rei, o quanto esse rei me perdoou, então a minha tentação será de superestimar a dívida que os outros têm para comigo e eu serei muito relutante em perdoar a dívida deles. Agora, há muitos poréns num estudo sobre perdão. Não temos como tratar de tudo isso, temos feito isso em outros lugares, inclusive no nosso site, Palavra e Família, programas de rádio que temos gravado, mas vamos lembrar, perdoar
não significa uma emoção, mas uma decisão. O fato de não sentir algo não significa que você não perdoou. Primeiro vem um ato decisivo, uma decisão que precede a emoção. Perdoar também não significa esquecer. Talvez você nunca esqueça aquilo, mas você decide não tratar conforme a ofensa. Isso que Deus faz com nossas iniquidades. Ele não deixa de ser onisciente, mas ele decide não nos tratar conforme as nossas ofensas. Também perdão, nós precisamos lembrar, é um processo. O perdão exige a renovação da mente, as coisas vão voltar, a adrenalina vai cursar de novo e cada vez nós temos que relembrar, eu sou um perdoado, minha ofensa contra Deus é infinitamente maior, eu já decidi perdoar e não tratar aquela pessoa conforme a sua ofensa. O perdão significa viver em paz com a outra pessoa, quanto depende de nós, como diz em Romanos 12:18, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Faça o que você puder. O que não depende de você é a reação da outra pessoa, mas você viva em paz. E às vezes isso significa pedir perdão, como Jesus também falou no livro de Mateus, deixar diante do altar seu presente, pedir perdão, mas às vezes a outra pessoa não quer. Você fez a sua parte. Viva em paz. Agora temos que lembrar que o fato de estender perdão não necessariamente significa reatar a relação. Há situações de abuso, de maltrato, em que não pode haver uma reaproximação das pessoas. O perdão foi estendido, mas há cuidados, especialmente por parte de pais e outros que têm a necessidade de proteger o outro. Meu amigo, grande graça recebida exige grande graça estendida. Se você já abraçou o perdão dos seus pecados pela obra final de Cristo Jesus na cruz vazia e no túmulo vazio, você tem o dever diante de Deus de estender o perdão para os outros. Perdão é maior sinal de que nós já recebemos o perdão dos nossos pecados. Somente os perdoados, de uma forma sobrenatural, conseguem perdoar os outros. Que Deus restaure relacionamentos em sua própria família, na sua igreja, através do perdão sobrenatural.